Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais um conto brasileiro. Eu vou trazer um conto do povo Kayapó. Dessa vez o conto vai ser Por que Tamanduá tem perna curta? É um conto um pouco estranho, mas enfim, vamos começar. Bem, o povo Kayapó é o povo, primeiramente vamos introduzir aqui o povo, né? O povo Kayapó é o povo que habita entre o Pará e o Mato Grosso. Eu já fiz alguns contos aqui no Mato Grosso e tenho quase certeza que eu fiz, né? Tem vários contos deles. Eu acho que eu tenho pelo menos mais um conto deles aqui no canal. E uma curiosidade que eu trouxe sobre esse povo hoje foi sobre a questão de visualização da natureza. Eles separam a natureza como áreas sociais e não sociais, ou antissociais. As partes sociais são as partes onde a aldeia habita. Então, é a própria aldeia em si, a região de agricultura da aldeia, a região de caça da aldeia, a região de pesca da aldeia. Ali onde a aldeia habita é a região social. E o que seria a região antissocial? Seria todo o resto, ou seja, toda a floresta, todo o entorno que está ali e que é perigosa para eles. Eles acreditam que quanto mais longe de uma área social, mais desprotegido você tá, e por isso você pode ser acometido por alguns problemas. Doença, alguns efeitos espirituais também, como por exemplo, se transformar em algum animal ou em alguma entidade por causa disso. É por isso que acredito que isso seja na verdade a crença de boa parte dos povos indígenas, porque alguns contos, como por exemplo do Mapinguari, falam que foi, por exemplo, um idoso que foi morar afastado e que tão velho virou Mapinguari. Existe sempre algum conto que, se você parar para pensar, lembra muito essa lógica de raciocínio. E aí eles consideram esse afastamento, onde coisas sobrenaturais podem acontecer em áreas não sociais. Essas áreas não sociais, elas podem ser encantadas, purificadas ou afastadas do mal olhado, vamos dizer assim, através de rituais. Então, se eles precisam fazer uma aldeia em outro lugar, eles fazem uma limpeza daquele lugar para afastar o que possa trazer algum mal para eles, para que possa ocupar. Com respeito aos espíritos da floresta, né, meio que pedindo licença, e até da caça. Eles têm vários tipos de rituais, inclusive um deles é pedindo para que quando se faz a caça, que o espírito do animal ele fique na floresta, ele não acompanhe eles até a área social. Pelo que eu estava lendo, eles fazem um canto que começa com o grunhido do animal que foi caçado, para que o espírito se acalme e vá ficando lá em forma de respeito e também demanda, né, tipo de solicitação para que ele não acompanhe, para não trazer nada ruim. E é justamente dentro dessa logística tão natural, mágica e espiritual vivendo que se surgem muitos contos. E esse conto que eu vou trazer hoje é um desses contos, né? Que teve essa origem. Que é justamente quando o tamanduá tinha pernas grandes, mas perdeu e as pernas encurtaram. De acordo com o conto, a onça pintada tinha fugido de grunhidos de sapos. É estranho, mas é basicamente isso. Que eram vários que estavam lá coachando e ela fugiu desesperada porque ela achava que era um só, então ela achava que era algo muito grande e tal. Se a gente leva em consideração essa explicação natural, talvez ela achasse que fosse um espírito de um sapo muito grande que ia acabar devorando ela de uma vez com a boca grande, né? E por isso ela fugiu. Quando fugiu, um dos olhos dela foi ferido e foi arrancado. E aí ela ficou meio caolha. De repente, ela correndo ali já totalmente envergonhada com tudo que tinha acontecido, ela esbarra no tamanduá. Nessa época, o tamanduá tinha pernas muito grandes e por isso ele corria bem, ele era bem ágil, ele fazia algumas coisas que permitiam, as pernas grandes permitiam que ele fizesse. Diz essa lenda que por causa disso ele era muito arrogante, por causa da vaidade e tudo mais. E aí, quando ele encontra a onça, ele pergunta qual é o problema que a onça está tendo. E a onça pega e diz, olha, não tem... além da vergonha de ter fugido de um sapo, de sapos, né? Eu ainda perdi um olho e não sei mais o que fazer. Eu tô sendo chacota pela floresta inteira. E aí o tamanduá diz que pode ajudá-la. A onça diz a ele que, tipo, ó, sabe que o tamanduá não tem capacidade de fazer isso. Mas o tamanduá fala pra ela que consegue ajudá-la sim, se ela permitir.
A onça já estava tão preocupada e se sentindo tão envergonhada que diz, beleza, eu vou aceitar ajuda. O tamanduá pede para que ela feche os olhos, para que assim ele possa operá-la. Ela fecha os olhos e quando ela fecha os olhos, o tamanduá enfia sua garra no olho bom dela e arranca. Que sem vergonhice, né, rapaz? Só que quando ele faz isso e corre, quando a onça se dá por conta, vamos dizer assim, percebe que estava sem enxergar nada. Estava completamente cega, os olhos tinham sido arrancados. E aí o que acontece? O azulão estava passando por ali, viu a situação e se oferece para ajudar a onça. A onça não acredita muito nisso, né? Mas, o ponto do fogo, de roubar o fogo da onça, é Caiapó. Por causa dessa parte do azulão. Enfim, o azulão se oferece para ajudar a onça e diz que vai ajudar, mas a onça fala que não acredita nele e ele diz que é parceiro dela e que vai ajudar sim. Então ele voa e procura onde estão os olhos. O tamanduá tá correndo, mas ele abandonou o olho. Então ele acha um dos olhos e depois ele acha o outro olho que a própria onça havia perdido. Ele vai e encaixa, opera a onça com bastante cuidado, com o bico dele, usando uma resina de uma árvore. Não fala qual é a árvore, mas usando a resina para poder colar, cicatrizar, né? Vamos usar o lúdico aqui também. E aí ele coloca na onça e a onça começa a enxergar. Quando a onça abre os olhos, o azulão já tá longe, com medo da reação da onça, né? Obviamente, ele pode ser uma presa. E a onça agradece ao azulão, mas corre para buscar o tamanduá. E ela vai atrás do tamanduá. O tamanduá já tá chegando num momento que tá cansando. Tadinha, que barra! E por isso não sabe o que fazer para fugir da onça. Então ele vê um buraco de tatu para tentar entrar. E ele tenta se enfiar no buraco de tatu. E aí vamos de novo apelar pro lúdico. Nesse momento, o tamanduá ali não consegue entrar. E por algum motivo só as pernas dele ficam de fora. Eu consigo imaginar como se ele fosse emburacar e ficasse com as pernas assim presas assim pro lado de fora assim. Mas também ficaria a cauda. Enfim, de um jeito ou de outro, a onça acaba achando ele preso ali naquela toca do tatu. E diz a ela que não vai conseguir arrancá-lo de lá, mas que vai levar as pernas para si. E aí tora as pernas do tamanduá, fazendo com que ele fique com as pernas curtinhas. Bem feito para ele! Bem pequenininhas. E aí, a partir desse conto, o tamanduá passou a ter pernas curtas e que ele foi usando, por exemplo, as patas da frente, né? Já quase como um braço, foi modificando para o tatu que a gente conhece hoje em dia. Bem, o conto é isso. O tamanduá que a gente conhece hoje em dia, meu Deus! Só porque eu tenho tatu na cabeça. Vamos, tá. Gente, não dá. Tá. O tamanduá que a gente conhece hoje em dia, não o tatu. Bem, é isso o conto. É uma loucura. Também envolve algumas coisas sobre origem, né? Como vários outros povos fizeram, não só do Brasil, mas também de fora, da origem de algum animal ou de alguma alteração no corpo de algum animal. Tem uma origem assim, folclórica, né? A gente levando em consideração essa questão dos espíritos interferirem, né? Os caiapós também acreditavam que você poderia virar meio animal. Então, significa que a alteração no corpo é justificada através de uma intervenção espiritual da floresta, né? De alguma forma. Então, essa forma também faria sentido nesse conto. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam tatu. E é isso. Valeu.